Graça e paz para todos que estão aqui e quem está assistindo pelo vídeo, né? Hoje nós vamos estudar, então, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, e vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, nessa noite, somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe os que estão aqui, aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor traga em paz, aqueles que estão nos assistindo pelo vídeo agora, Pai, que o Senhor também os abençoe e que em tudo o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Seja conosco, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá então, povo. Hoje nós vamos estudar Colossenses, tá? E aí para quarta-feira eu vou falar para vocês depois como é que a gente vai dar sequência. Então vamos estudar Colossenses. Todo mundo já achou aí? Colossenses é pequenininho também, quatro capítulos. Então vamos lá. Paulo, ele começa Colossenses, Paulo ele nunca tinha visitado a cidade de Colossos. Paulo nunca tinha ido nessa cidade, e ela era uma cidade da província da Ásia. Tá? Nessa região tinha ali tinham três cidades muito importantes nessa região, na província da Ásia, e ela ficava mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso. Tá? A Éfeso, que era a cidade que era a mais importante ali daquela região. Então, essa igreja de Colossos, ela é o quê? Ela é consequência do ministério de 3 anos de Paulo na região de Éfeso. Naquele período que Paulo ali, ele estava pregando em Éfeso, que girava ali do ano 50 até o ano 55, mais ou menos. Paulo ficou naquela região durante 3 anos. Não sei se vocês lembram quando a gente estudou Efésios, né? Éfeso foi uma cidade muito importante para Paulo, ele ficou muito tempo lá, ele ficou cerca de 3 anos. E então Colossos, ela é resultado desse período e do evangelho que Paulo pregou, né, naquela região. Só que a igreja que estava em Colossos, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ele não foi o camarada que plantou aquela igreja. Tá? Provavelmente, a gente vai ver isso dentro da carta, que é um camarada chamado Epáfras. Esse camarada, Paulo fala que ficou sabendo das coisas da igreja através de Epáfras. Quando ele está finalizando a carta, ele agradece Epáfras. Então, provavelmente, quem tenha fundado essa igreja é Epáfras, porque ele tem uma notoriedade muito grande aqui na carta. Paulo cita ele algumas vezes. Então, aparentemente, essa igreja também ela se reunia na casa de Filemon. A gente vai ver isso em Filemon, capítulo 2. Então, provavelmente, essa igreja aqui, ela se reunia ali. Então, quando a gente vai ver assim, qual período que essa igreja ela foi instituída, né? A gente falou aqui que já por volta ali do ano 50 até 55, é o período que Paulo pregou em Éfeso. Porém, a igreja, né, essa igreja aqui, essa carta, ela talvez ela tenha escrito por volta do ano 61, alguns anos depois disso. Né? Então, eles acreditam que Paulo estava na sua primeira prisão, em Roma, quando ele escreve essa carta, tá, para a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos. E em algum momento que Paulo estava preso, Epáfras, ele solicitou a ajuda de Paulo para tratar com a igreja, né, uma doutrina que estava ameaçando a igreja. Então, era aparentemente uma doutrina que juntava o paganismo com o ocultismo, um legalismo judaico e cristianismo. Estava tudo misturado. Epáfras, que era um camarada que não tinha o know-how ou a experiência de Paulo, ele procura Paulo. Edivaldo, pode continuar aqui agora, então. Paz. Então, Epáfras, como ele não tinha toda a experiência de Paulo, ele em algum momento dessa prisão de Paulo, ele solicita Paulo que Paulo instrua ele para como ele tratar algumas coisas. Isso é o que acontece, né, velho? Tipo, nós hoje nós somos 3 igrejas, né? Tem aqui Uster e estamos em Raianes.
e o apóstolo é o pastor presidente da igreja. Então, os pastores que estão locais em Ulster, Raianes, precisou resolver algum problema que eles não têm experiência. A gente fala assim, eles não sabem resolver, mas é porque não passou por isso, né? Então, eles precisam de alguém que já passou por isso para instruir como resolver. Então, eles correm quem? O apóstolo, né? Porque ele é o experiente do negócio. Então, ele entra resolvendo e mostrando como resolver, ajudando. Então, isso foi a função que Paulo fez, né? Embora Paulo estava preso, ele escreve essa carta para poder ajudar. Cara, nos primeiros séculos, ali nos primeiros anos da igreja, né? A doutrina que mais ela assustava a igreja, ou que ela atrapalhava a igreja, era o gnosticismo. Tá? Essa doutrina, ela ensinava que Jesus não era completamente Deus e nem completamente homem. Era uma mistura doida aí, né? Então, eles eram tipo, eu não sei nem como, era tipo, eles falam que eram seres semidivididos. Uma loucura. Só que essa doutrina ela ganhou muito peso nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos ali. Então, Jesus, eles não atribuíam a Cristo uma 100% Deus, a divindade. Jesus não era Deus, e ele também não era homem, ele ficava ali, como se diz, no abismo que ligava os dois mundos, ele estava ali no meio, entendeu? Ele não era nem 100% homem, também não era 100% Deus. Então o gnosticismo ensinava isso. E para nós, o cristianismo ele não tem base, ele não faz sentido se Jesus ele não é Deus no cristianismo. Tá? Inclusive, essa é uma das diferenças entre o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo, se você perguntar em Israel, eu nunca fui lá, mas a história do judaísmo, a religião é assim, se você perguntar ao judeu que é convertido ao judaísmo, ele vai falar que Jesus foi um rabi, um cara, um mestre, conhecedor da Bíblia e tal, mas Deus ele não era, entendeu? Então, aqui, né, nessa carta que Paulo escreve à igreja que estava ali em Colossos, né, essa carta, Paulo ele tem o cuidado, então, de defender mais uma... Vocês reparam que todas as cartas de Paulo, ele está defendendo a igreja de alguma coisa. Tá, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Quando a gente viu lá em Corinto, ele defendeu a igreja de muitas coisas, comidas oferecidas a ídolo, tal, gnosticismo, doutrinas erradas, o pessoal vivendo segundo a lei, agarrado na lei, aquele negócio todo. Então, Paulo, ele vem aqui, ele tem uma semelhança meio com Éfeso. A realidade da igreja que estava em Colossos era uma realidade meio parecida com Éfeso. Então, Paulo, ele vem combatendo isso, né? Então, o conteúdo da carta de Colossenses, a gente vai encontrar isso. Falsos mestres que estavam em Colossos, eles rebatiam as doutrinas do cristianismo. E eles defendiam que Jesus não era Deus, né? Batiam na divindade de Jesus, na autoridade de Jesus, na autoridade e suficiência de Cristo. Cara, como se diz, era o que estava na moda nos primeiros séculos, né? Era tirar a autoridade de Jesus falando que você precisava da lei. A lei era o carro-chefe, era o que puxava, se você não cumpria a lei, você não poderia ser salvo. Então, isso é o que Paulo aqui, como se diz, é o conteúdo da carta. Obviamente que tem muita coisa, né, que Paulo vai tratar, mas isso seria a base do que ele está defendendo aqui em Colossos. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 1. Paulo fala assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele começa aqui com a saudação, como é de costume dele, né, ele saudando a igreja de Colossos. E tem até algo curioso aqui, né? Eu acho que, não sei se eu já falei isso em outras cartas dele, porque ele começa dessa forma, né? Quando ele fala assim, aos santos, né? Aos santos, isso
costuma, se a gente falar com algum, aquele irmão turrão, assim, que ele é mais conservador, se falar assim, ô santo, né? Varão de Deus, ungido, marreta de Jeová, né? Eles, o irmão vai até falar assim, não sou santo não, santo é só Deus, aquele negócio todo. Pra você ter um exemplo, lá no meu trabalho um dia, o cara lá, eu acho que eu contei aqui também, né? Tudo eu conto aqui. Se eu não contei aqui, eu contei lá em casa. Um carpinteiro lá, ele mexe com o gabinete, o cara é bom pra caramba, americano, né? Aí, tem uns slides, assim, que você coloca debaixo da gaveta, para ela correr, né? Fechar no gabinete e tal. Tem uns que tem regulagem de altura, você consegue regular ele assim um pouquinho, dá uma regulagem mínima assim para dentro, se a gaveta estiver meio agarrando, você consegue regular. E tem um que não tem regulagem. Ele, para esse, você tem que pôr a gaveta perfeita. Se ficar ruim, vai ter que soltar os sliders, né? O trilho lá da gaveta e arrumar o trilho, porque não tem jeito de regular. Aí, precisava colocar umas gavetas lá, e não tinha desse slide que regula, né? Aí eu falei com ele assim, não, esse aqui é só para você então, porque eu sei que faz o negócio perfeito, né? Falei assim, ei, não, eu não faço nada perfeito, não. Falei, não, você faz perfeito. Falei com ele assim, aí ele, não, perfeito é só Jesus. O cara falou sim, e ele apelou, porque eu falei que ele fazia o serviço perfeito. Aí ele falou que perfeito era só Jesus, né? Aí eu ri, né? Aí ele falou, não estou fazendo graça, não, é perfeito, é só Jesus. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu estou brincando com você. Você não é perfeito mesmo, não. Eu sei que Jesus é perfeito. Eu estou falando que você faz um bom trabalho. Eu não vou usar mais a palavra perfeito. Você não é perfeito. Você não faz o serviço perfeito. Você faz um bom trabalho. Então, você pode instalar a gaveta que você faz um bom trabalho. Mas não é perfeito. Aí ele ficou meio assim ainda, sabe? Tem gente que... Tem gente que está virado no dia, a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, né? Então, talvez ele não estava no mau dia aquele dia. Então, Paulo, ele fala o seguinte, aos santos, né? Então, o que é santo, cara? Santo é aquele que é separado para Deus. Porque quando você fala assim, o que é santidade? Santidade é separação do mundo para uso exclusivo de Deus. Então, quando eu falo assim, ô santo, não é porque você é um santo... que igual da igreja católica, que eles adoram, você foi beatificado, esse aí não tem pecado, não é isso. Santo é por quê? Agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora, eu tenho um propósito, é dedicado a Deus. Por isso que a gente é chamado de santo. Então, é algo simples, né? É só uma curiosidade mesmo. Então, Paulo vai falar o seguinte, né? Ele fala assim, ó, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pelas palavras da verdade do Evangelho, o que já chegou a vós, como também está todo o mundo, né? Aí ele fala assim, é como o Evangelho que chegou a você e chegou a todo mundo. Paulo está tipo, é um modo de falar, né? Obviamente o Evangelho não tinha alcançado todo mundo aqui, mas é a forma dele falar, né? Então, aí no versículo 7 fala assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o amor vosso, aliás, o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvirmos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua verdade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, Paulo está falando assim, cara, no versículo 3, né? Estamos orando por vocês, ele já começa assim, ó, graça, né, da parte de Jesus Cristo, estamos orando por vocês porque ouvimos falar de vocês, ouvimos falar do amor que vocês têm pelos santos, né? Ou seja, pelo cuidado que vocês têm. E nós ficamos sabendo isso através de Epáfras, que está no versículo 7, que é o camarada que provavelmente é o fundador dessa igreja. Você falou, levantou a mão, pastor? Porque eu olhei rápido assim. Então, Epáfras provavelmente é o cara que fundou a igreja. Então, aí quando ele procura Paulo, né, eu falei no início aqui que eles estavam sendo atacados por uma falsa doutrina e procuram Paulo para que Paulo instruísse como resolver aquela situação, como passar por aquilo. Então, Epáfras
provavelmente, né, a Bíblia não relata, mas no momento em que estava ali, ele apresenta a igreja para Paulo e fala qual que era o problema, o que nós estamos passando, é isso, e Paulo então escreve essa carta para poder orientar a igreja. E você vê que uma coisa que Paulo faz, é que Paulo ele dá nome aos bois, né? É aquele negócio assim, fiquei sabendo, esse negócio não dá certo, velho. Fiquei sabendo que o Divaldo, falei, não, é o Divaldo que falou ou não? Ei, Divaldo. Mas aquele negócio assim, fiquei sabendo, o pessoal está falando, fala assim, não existe um homem ou uma mulher que chama pessoal. Quem é pessoal? Quem é a pessoa, né, que está falando? Paulo, você vê quando ele escreve a Coríntios, ele fala assim, ó, eu fui informado pelos da casa de Cloe que está havendo divisão na igreja. Ou seja, ele deu nome, ó, Cloe me procurou e me falou que na igreja está tendo divisão. O que está pegando aí? Agora ele fala assim, a gente ficou sabendo de vocês através de Epáfras. Isso é uma forma também da igreja aceitar a pessoa, né? É como se o Ítalo, ele fosse em uma outra igreja representando o apóstolo aqui. Ele vai chegar lá e falar, eu estou vindo em nome representando o apóstolo. E ele dá um nome, porque isso aí já vai saber do que se trata, de quem é a pessoa que ele representa, de quem que ele ficou sabendo, quem é que passou o relatório. E se Epáfras, de fato, foi o camarada que fundou essa igreja, todo mundo lá fala assim, ele ficou sabendo por Epáfras, ou seja, então ele sabe de tudo, porque Epáfras está aqui com a gente, ele sabe o que está pegando. Então, aí Paulo fala que desde esse momento que ficou sabendo, né, eles estão orando por eles, então, e intercedendo por eles. Aí, no versículo 10, Paulo fala assim, ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da tua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vou ler até o 15. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem de Deus, invisível, primogênito de toda a criação. Cara, esse versículo aqui, ó, esse aqui foi o versículo, uma vez, um testemunho de Jeová, ele me questionou a respeito disso aqui, sabe? Foi assim, eu morava em Canérica, rapaz, eu sempre corri dos testemunhos de Jeová, sabe? Nunca quis debater com eles não, porque eles são brutos, né? E eu lembro de criança, no bairro que eu morava, era a sede da igreja do Testemunho de Jeová, lá na minha cidade. Era no bairro que eu morava. E o cara que era o cabeçudo da igreja lá, não sei se era pastor, não sei qual que é o cargo, né? Ele era conhecido do meu pai, né? Aí, e ele morava pertinho de casa. E eles sempre estavam para a rua, né? Eles fazem a obra de verdade. Se nós fizéssemos igual ele, rapaz do céu, o mundo estava liberto. Aí, cara, esses camaradas, eles sempre batiam na porta de casa e meu pai, rapaz, com toda a atenção e educação do planeta Terra, atendia eles todas as vezes. E ficava horas lá no portão. Falei assim, rapaz, tinha vezes que eu falava, seu pai, deixa esse povo aí, ó. Aí meu pai, não, estou conversando com eles, normal e tal. Os caras cansavam e iam embora, sabe? Não ia dar em nada mesmo. Aí, então, eu nunca debati com esse povo. Aí um dia eu estava em Canérica aqui, mano. Estava trabalhando de landscape lá na casa de uma pessoa. Chegou duas mulheres lá. E aí chegou uma americana, né? Me deu o cartãozinho, assim, pelo cartão. O folheto você já sabe que é Testemunho de Jeová. Só pela impressão, né? A mesma daqui no Brasil. Não sei se na Europa, deve ser tudo igual. Aí ela me deu, eu agradeci, ela perguntou se eu era cristão, eu falei que sim, eu não sabia falar inglês, só hi, bye mesmo. Aí, com muito custo, eu falei assim, que eu não estava entendendo o que ela falava, mas que eu era cristão, né? Aí ela foi, chamou outra mulher, a mulher falava português. Outra Testemunho de Jeová. Aí ela veio, menina, aí falou assim, e tal, eu expliquei para ela, eu sou pastor da igreja evangélica, eu já sou cristão, eu conheço Jesus e tal, aquele negócio todo. Ela, não, mas a gente queria conversar. Eu falei, vamos conversar. Ela, a gente pode ir na sua casa? Eu falei, pode. Eu não moro aqui não, eu estava 40 minutos de lá. Eu falei, eu moro lá em Denbury, mas se vocês quiserem em casa, a hora que você quiser, eu recebo vocês lá. Ela falou, qual que é o dia melhor? Eu falei, domingo. Eu trabalho de segunda a sábado, só domingo eu estou em casa, de tarde. Aí ela, então nós vamos domingo lá. Eu falei, fechou. Achei que eles não iam não, menino. Domingo bateu lá na porta de casa lá.
estava lá, sentou no sofá lá dentro de casa e começou a conversar e tal. Eles foram lá em casa, no total, umas 4 vezes, uns 4 domingos, direto. Mas só teve no... Aí eu só via eles, perguntava um monte de coisa para eles. Tal. Só no 3º domingo que eu apertei. Eu falei assim, hoje vai ser o dia que eu vou apertar eles agora, né? Aí apertei eles lá, de tudo que é jeito. E aí a mulher ela não sabia responder uma pergunta que eu fiz para ela. Ela falou assim, que Jesus era criatura, que Jesus não era Deus, não entende? O Testemunho de Jeová não crê na divindade de Jesus. Aí ele falou, Jesus é criatura, ele foi criado também, ele não é Deus. Eu falei assim, onde está isso na Bíblia? Onde está que fala que Jesus é criatura? Aí ela, peraí que eu vou abrir agora. E virava para lá, para cá, e não conseguiu achar, né? Não achou. E ela falou assim, semana que vem a gente vai voltar aqui, aí eu vou trazer o irmão fulano de tal, que ele é o que instrui a gente, ele vai vir cá na sua casa. Eu falei, beleza, traz o homem aí. Aí quando ele foi lá, ele abriu esse versículo aqui, Ele falou assim, ele abriu Colossenses, capítulo 1, versículo 14 e 15. Aí ele fala assim, em quem temos a redenção, porque está falando de Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele falou assim, se ele é o primogênito da criação, ele foi criado. Aí ele falou assim, que Jesus era criado porque ele era o primogênito da criação. Ele foi a primeira criatura, mas ele é criatura. Aí, rapaz, ele me apertou. Aí, eu tive que cortar uma volta lá dos 40 minutos para conversar com ele, para responder isso aqui, menino. E passei um aperto danado. Isso aqui, se você for no grego, essa palavra primogênito, ela não fala que ele é o primeiro a ser criado, mas é o primogênito de importância. É como se eu falar assim, Jesus é o primeiro Deus, não é porque ele foi criado, é porque ele é o primeiro, ele é o único, é o primeiro, o último, é o alfa, é o ômega, é o início, o fim, tipo isso. Então, quando Jesus ele fala assim, que ele é o primogênito de toda a criação, é nesse sentido, que é uma questão de importância, não porque ele foi a primeira criatura a ser criada. Aqui mesmo em Colossenses, nós vamos ler aqui, vamos continuar lendo, vai falar que Jesus ele é o primogênito. Você lembra quando a gente fala assim que ele é a primícia dos que dormem? Vocês lembram disso? Por que ele é a primícia dos que dormem? Vocês sabem falar? Se ele é a primícia, teve pessoas que ressuscitaram na Bíblia. Eutico, por exemplo, aquele cara que quando Paulo estava pregando, ele cochila na janela, cai no chão, morre, Paulo vai lá e ora por ele, ele ressuscita, correto? Vocês lembram aquela passagem que tem em Mateus, Marcos, Lucas, nos evangelhos, não sei se está em Mateus, Marcos ou Lucas, mas que quando Jesus ele ressuscita, os mortos saíram do túmulo e entraram andando na cidade? Eles ressuscitaram. E todos esses ressuscitaram antes de Jesus. Aí você fala assim, então Jesus ele não é a primogênito, ele não é a primícia, ele não é a primícia dos que dormem, né? Ele não é o primeiro, porque essa galera tudo ressuscitou antes dele. Mas por que ele é a primícia? Jesus ele ressuscitou e não morreu de novo. Essa galera, Eutico, ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Ele morreu depois. Ele não está no seio de Abraão, ele não está lá na glória, ele não foi julgado, não foi para o paraíso, não teve o corpo glorificado, ele não teve isso. Não aconteceu isso ainda. Essa galera toda que ressuscitou quando Jesus morreu, ressuscitou, essa galera toda que levantou, todo mundo morreu de novo. O filho da mulher que o profeta orou por ela, que o menino morreu, Eliseu orou, falou assim, Deus vai te dar um filho, depois de 1 ano o menino estava morto, a mulher falou assim, mas eu não pedi um menino? Vem cá resolver isso aqui, Eliseu, que eu não pedi um menino e o menino está morto. Aí Eliseu vai lá e ora o menino e ressuscita, mas esse menino morreu de novo. Então assim, por que Jesus é a primícia dos que dormem? Porque ele ressuscitou e não morreu de novo, corpo glorificado, corpo transformado, subiu, assentou à destra de Deus. Agora, esses outros ressuscitaram antes de Jesus, só que eles só ressuscitaram aqui, no plano terrestre, e depois voltaram a morrer, sei lá de que morreram, né? Se morreu de doença, velhice, não sei, mas morreram novamente. Então, quando fala que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, é porque ele é o mais importante dentre toda a criação.
E Jesus, mas não fala que Jesus, ele de fato, ele foi criado. É um termo de importância. É igual essa questão que ele é a primícia dos que dormem. Se você for olhar, não é a primícia. Mas ele é o único que ressuscitou com o corpo glorificado e transformado. Né? Então, mas esse versículo aqui, quando esses caras usou, eu falei, rapaz, agora o cara me pegou. Do lado aqui. Não, fica do lado da igreja aqui. Então eu digo, quase pedi licença para abrir a porta ali, ó. Falei, irmão, eles vão achar que você é da nossa igreja aqui, ó. Você está ali na porta. Eles ficam aqui, fica dois aqui e dois na frente da padaria lá. É. Não venha falar, eu já tenho a minha fé, né? Aí vai no versículo 16, continuando o que está falando do primogênito, fala assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Está vendo? Ele é o primogênito da criação e é o primogênito dos mortos. Se você for pegar a grosso modo, ele não é nenhum nem outro. Ele não é o primogênito da criação porque ele não foi criado. Ele não é o primogênito dos mortos porque antes dele outra pessoa ressuscitou. Aí você tem que ir e falar assim, não, então vamos ver o que o texto está falando. O que está querendo dizer, né? Então, mas você vê que fala assim, ó, e ele antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem por ele, só existem por ele. Quando a gente estudar aqui, tem uma matéria que chama amartiologia. Essa matéria é arrebentando. Né? Ela fala da origem do mal. Né? Tipo assim, só para a cabeça da gente bugar um pouquinho, mas a gente só vai ver isso quando a gente for estudar. Né? Deus, ele não é perfeito? E o diabo, por que o diabo não é perfeito? Né? O diabo, ele não vivia num lugar de gozo, de perfeição, que era no céu. Como é que nasceu o mal no coração dele? Né? Aí você fala, se nasceu o mal no coração dele, e Deus criou ele dessa forma, de tabela quem criou o mal foi Deus. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Você começa a coçar a cabeça assim. Mas essa matéria de amartiologia, chama amartiologia. Ela é uma matéria da teologia sistemática, a gente vai estudar a origem do mal. E dentro dela a gente vai ter a questão de o calvinismo e o arminianismo, entendeu? Não vamos focar nisso, né? Porque isso aí é uma matéria soteriologia, que vai falar de arminianismo e calvinismo. Mas dentro da martiologia, as visões vão estar lá. Porque o arminianismo vai dizer o seguinte, Deus não criou o mal. O mal, como se diz, é a ausência do bem, né? Aonde ausentou o bem, nasceu o mal. Aí o calvinismo vai dizer assim, não, Deus criou o mal, e ele controla o mal, ele criou o mal. Aí qual que é a base bíblica? Ele vai falar, quem é que fez o ouvido do surdo? Né? A Bíblia fala isso. Quem é que criou a boca do mudo? Aí eles vão falar assim, uai, faz sentido, né? Se Deus controla todas as coisas, e ele criou a orelha do surdo, e o surdo não escuta, por que Deus fez isso? Só para vocês embolar a cabeça um pouquinho, mas nós vamos falar disso aí depois, tá? Só para vocês se vocês quiserem pesquisar na sua casa, né, a martiologia, mas nós vamos estudar daqui a uns dias. Então, aí vai falar assim também a Bíblia, né? Eu amei Jacó e tem uma tradução que fala assim, eu odiei Esaú. Tipo assim, aí ele estava no ventre, não tinha feito nada. Aí eles vão falar assim, esse cara foi predestinado. Ele estava no ventre, ele tinha nem nascido e Deus simplesmente odiou Esaú e amou Jacó. Aí você fala assim, e agora, né? Como é que nós vamos resolver isso? Mas tem resposta, viu? Aí, no capítulo 1, cara, ele vai falar, ele está falando aqui dessa questão espiritual, falando da igreja, que eles ficaram felizes por conhecer uma igreja, é o que a gente fala quando está na igreja do outro, né? Está feliz de estar aqui, para mim é um
um privilégio de conhecer mais um povo, nós vamos ser vizinhos lá no céu, né? Aquele negócio assim. Então ele estava falando isso. Estamos felizes de conhecer vocês e queremos somar com vocês de alguma forma. Aí Paulo, como Paulo é um teólogo muito bruto, ele coloca Jesus e divindade no meio disso. Já na saudação, ele já está combatendo os caras já. Na saudação que ele dá para a igreja, você vê que tem teológico violento aqui, só na saudação dele. Ele fala assim, né? Vou terminar de ler aqui o capítulo 1, depois os outros a gente dá uma passadinha mais rápida. Mas ele fala assim, ó. Deixa eu ver as horas aqui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, vocês antes eram estranhos e inimigos de Deus, mas ele amou vocês, mesmo com as obras, mas ele te reconciliou com ele mesmo. É tipo assim, olha o que Jesus ele fez. Nós nos tornamos inimigos de Jesus, de Deus. Nós é que nos afastamos de Deus. E não teve aquele negócio assim de chegar alguém e intervir no meio, falar assim, cara, ele não quis dizer isso, deixa eu voltar lá em Deus, perguntar a Deus, você quis falar foi isso mesmo? Para tentar reconciliar o homem e Deus. É o próprio Deus que foi lá reconciliar o homem com ele mesmo. Então, Deus fez isso. Aí fala assim, ó, ele vos reconciliou consigo mesmo, ou seja, Jesus foi ofendido, ele correu atrás, ele perdoou, ele deu a condição do homem voltar, ele era ofendido e ele ainda assim foi o reconciliador, ele foi o resgatador, tudo é ele que fez, entendeu? Então, é ele quem faz. Aí isso vai, por exemplo, o calvinismo vai falar disso, porque... Não é para vocês virar calvinista que eu estou falando, tá? É só para vocês pensar. Qual o papel? O calvinismo vai falar o seguinte, o homem não tem livre-arbítrio. Ou seja, tudo é Deus quem faz. Por isso que Deus predestina. Deus predestinou, o cara vai ser salvo, acabou. É Deus que faz tudo. Não existe livre-arbítrio. O arminianismo vai falar que existe o livre-arbítrio e o homem, embora o homem não tenha mérito, mas o homem tem que querer aceitar Cristo. Deus vai tipo mostrar para ele, ó, eu tenho isso aqui e eu quero te salvar. Você quer isso ou não? Aí o homem vai falar assim, eu quero. O papel do homem é aceitar um Deus que tem condição de salvar ele. Isso é o papel no arminianismo. O homem tem livre-arbítrio para escolher e para rejeitar. O calvinismo vai falar assim, não, o homem não tem livre-arbítrio para responder a Deus, porque o homem é um homem caído, ele caiu no jardim e ele não tem condição mais de responder por ele só. Mas aí agora nós vamos na Bíblia, numa parte na Bíblia. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado. Ou seja, o homem só é convencido que ele é pecador e que ele precisa de Deus porque quem convenceu ele? Aí, para o homem ser convencido e ele ir a Deus aceitar, teve que o Espírito Santo convencer ele. Aí eles vão falar, tá vendo? Tudo é obra de Deus. O homem não escolheu por ele só. O Espírito Santo teve que trabalhar na vida dele para que ele fosse convencido de que ele era pecador. O Espírito Santo moldou ele para ele aceitar o convite e voltar para Cristo. Ou seja, foi Deus que fez também. Aí o calvinista vai falar, isso vai falar assim, faz sentido também, né? Aí você fica verdade, né? Porque eles falam assim, ó, no calvinismo é o seguinte, ó, isso aqui é Deus, aliás, isso aqui é o homem, no calvinismo é o homem, e isso aqui é Deus. Aí o que Deus faz no calvinismo? Faz isso aqui, ó, vai até o homem e pega o homem. No arminianismo, Deus faz assim, ó, ele vem aqui e faz assim, o homem tem que aceitar. Só que quando o homem aceita, quem instigou o homem a aceitar foi o Espírito Santo. Ou seja, Deus também que fez.
Então, no final, as duas coisas foi Deus que fez. Deus é quem resgata no calvinismo e Deus resgata no arminianismo. Só que o pessoal briga demais com isso, né? E quando a gente estiver lá, vai ser muito bom a gente estudar disso aí. As aulas que vai ser difícil acabar cedo, né? Mas vamos lá. Então, aqui aí Paulo vai falar disso, cara, que Deus é quem reconciliou o homem consigo mesmo, né? Versículo 24, a gente vai ler só o 24, depois vai pular para o 2, capítulo 2. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Só vou ler o 25 para fazer sentido. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, aí Paulo vai falar assim que um mistério que estava oculto por séculos, agora foi revelado. É tipo como se eu sou ministro de Deus para revelar aquilo que por muitos anos estava escondido, mas Deus me confiou, eu como ministro, de revelar isso, e esse evangelho que eu estou revelando é esse evangelho que tem o poder de salvar. Então, Paulo vai trabalhar isso aí com a igreja de Colossos. Aí, então, Paulo vai falar, ele fala na criação, ele fala da igreja, ele fala da reconciliação, ele fala do ministério dele, que era o ministério de reconciliar, né? De fazer isso. Ele foi feito ministro segundo a dispensação de Deus, que foi concedido para cumprir a palavra de Deus. Ou seja, Paulo falou na criação, na igreja, reconciliação, e no ministério dele próprio, que era de trazer essa verdade, né? Aí no capítulo 2, Paulo agora ele vai defender a supremacia e suficiência de Cristo. O que é assim? Cristo é o único e suficiente Salvador. Vocês conseguem entender o que é isso? Suficiente Salvador? Pode falar, não é uma pergunta retórica não. Se vocês quiserem, pode falar. Um de cada vez, porque senão não escuta. Quando a palavra de Deus fala assim, ele é único e suficiente, o que é? Não é porque só tem ele, é porque não precisa de nada mais do que ele. Ele é o que você precisa, ele é o suficiente. É o suficiente, é tipo, se você vai comprar um lanche ali, ele custa $10. O que você precisa? Você precisa de $10. Você precisa de $10 para comprar, porque é o suficiente para você comprar. Então, quando a gente fala assim, Cristo ele é o único e suficiente Salvador, ou seja, eu não preciso de que nada seja agregado ao Evangelho, eu só preciso de Jesus. Então, o Evangelho ele não pode vir acompanhado de nada, né? A gente não pode prometer para as pessoas, quando a gente anuncia o Evangelho, alguma coisa junto do Evangelho. Vem para Jesus que ele vai fazer isso. Não, aí já foge, não pode ser isso. O que você pode falar que vem junto é o seguinte, cara, agora você não vai passar a luta sozinho, Deus vai estar com você. A luta que você vai passar vai ser difícil, só que agora você sabe que tem um Deus olhando por você. Não que ele não olhasse, mas agora você vai conseguir perceber que ele está trabalhando em seu favor. Mas agora, vem para Jesus que os seus problemas vão resolver. Não, mentira. Perigoso vai ter mais. Costuma a pessoa assim, ser bem-sucedida, ter o casamento abençoado, os filhos tranquilos, na hora que ela aceita Jesus, a empresa quebra, a mulher dele, ele começa a ter problema e o filho fica rebelde. Costuma acontecer isso aí, porque é o quê? O capeta está perdendo. E ele fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para esse cara voltar para mim, entendeu? Então, se a gente anexa alguma coisa junto na verdade do Evangelho, está adulterando o Evangelho. Porque Cristo ele é único e suficiente, ou seja, não precisa de mais nada além dele. Então, tudo que vem acompanhado disso, é como se diz, é anátema, é maldição. Nós temos que falar, cara, não, isso aí não faz parte. Da proposta do Evangelho é Jesus e acabou. As outras coisas, isso aí é como se diz, são reconhecimentos de um bom trabalho, né? Mas Jesus, ele é único e suficiente, ou seja, não precisa de mais nada, ele é o que nós precisamos. Então, aí Paulo vai trabalhar isso
no capítulo 2 todo, ele vai falar da suficiência de Cristo, tá? Ele vai falar de filosofia falsa, doutrina falsa, vai falar de legalismo, vai falar de louvor a anjos, e vai falar do ascetismo. Nós vamos falar tudo isso aqui. Ó, ele fala assim, ó, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia. Laodiceia era uma outra cidade da mesma região. E por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejais unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora, ele, de fato, ele entra na defesa da filosofia falsa, né, ele fala o seguinte, ó, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esse negócio aqui, ainda que esteja ausente no corpo, mas presente no espírito, Paulo falou isso lá em Corinto. Quando em 1 Coríntios capítulo 5, quando eles foram, aquele camarada que cometeu incesto, quando eles foram tirar ele do meio da igreja, Paulo fala assim, ó, eu já tomamos essa decisão como se eu tivesse em corpo aí com vocês, mas Paulo não estava lá, que o membro faltoso seja entregue a Satanás. Mas o que é isso aqui, cara? Aqui não tem pastores da Ramp Church aqui, né? O Divaldo, o Ítalo, o evangelista Bruninho, eles nunca pegaram uma reunião que é só de pastores, né? Mas já teve casos que, assim, graças a Deus nós temos um líder que ele tem sensibilidade ao Espírito, né? E Deus fala com ele. Já teve coisa aqui, cara, de pastores pensar dentro de casa e Deus mostrar para o apóstolo, velho, na reunião que ele falar. Ó, Deus me falou, eu não sei quem é, mas Deus falou isso que está acontecendo, você está pensando isso dentro de casa. E no final apareceu. Não, confirmou, era mesmo. Eu estava com esse pensamento, estava assim, assado. Ou seja, ele não estava presente em corpo, mas em espírito está ligado. Porque é tão forte isso, né? Porque assim, cara, o ataque do inferno, ele é ordenado, velho. Eles são organizados. Costuma assim, velho. Chega numa reunião que o apóstolo fala assim, cara, nossa, tá uma luta lá em casa, meus filhos, semana tudo ficou doente, semana toda. Aí foi ver, caso do pastor Wes, mesma coisa, os meninos tudo doente. Lá em casa, os meninos tudo doente. Aí pastor Kleber, os meninos tudo doente. Ou seja, pega os filhos da liderança tudo. Pega a família toda, de todo mundo passando mal. Que negócio. Dia que você está dentro de casa lá, vendo demônio andando lá com o olho aberto, você está vendo dentro de casa, pode ter certeza, tem outro pastor aqui acontecendo a mesma coisa. A mesma luta. Porque nós estamos ausentes de corpo, mas nós estamos ligados no Espírito, porque nós estamos ligados no propósito. Nós estamos todo mundo ligado. E então, assim, a batalha que é de um é nossa, é do outro. Então, assim, cara, isso acontece, velho. Acontece, e eu vejo acontecer na Ramp muito mesmo. E assim, quando o pau está quebrando em alguma área dentro da minha casa, que seja assim, na minha família lá no Brasil, ou nos meus filhos, na nossa saúde, no meu trabalho, eu sei que tem algum pastor passando a mesma coisa e eu vou saber aquela semana, porque alguém vai falar. Nossa, essa semana foi uma luta lá no trabalho, aconteceu. Então eu descobri, era eu você. Porque é desse jeito, cara. Então, é isso que Paulo está falando, ainda que ausente em corpo, somos presentes no Espírito. Por quê, cara? Estamos ligados, o propósito é um só, né? O que era de se estranhar era se todo mundo estivesse na luta e você não. E, tipo assim, eu estou de boa, né? Todo mundo chega aqui arrastando aqui com as lutas e você chega lá. Fala assim, meu filho, o que você estava fazendo essa semana, né? E é desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Versículo 8, ele fala assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cara, isso aqui é para todo mundo, da gente não ser levado por doutrina, e fala assim, ó, para que ninguém você não seja presa de ninguém por filosofias, ou seja, porque as pessoas não te ganhem
numa filosofia, num falar bonito, num trenzinho assim, floreado, assim, para que você não caia nisso. Então, você vê que ele fala lá em cima, assim, ó, no versículo 4, né? E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Cara, isso aqui é terrível. Essa semana, não sei se vocês viram, você sabe quem que é pastor Eliseu Rodrigues, vocês conhecem? E o pastor do Pix lá, o Leonardo Salles, pastor do Pix. Eles tiveram, o pau quebrou essa semana, os dois, numa live ao vivo lá. E eu estava assim, eu acompanho o Eliseu, né? E aí, estava no computador trabalhando, a Lília mandou uma mensagem de um vídeo do Leonardo Salles. Falei, por que a Lília mandando tem do Leonardo Salles? Abri, aí ele estava bravo lá, sozinho na live, mas o Eliseu estava na live, tinha saído, né? Aí depois o Eliseu abriu uma live e o Leonardo Salles foi lá, entrou os dois bateu boca lá na live. Foi até bem ruim a live, assim, foi ruim de ver. É triste, né, de ver, por mais que um deles é bem mal falado, o Leonardo Salles e tal, aquele negócio todo, mas foi ruim de ver. Dois caras brigando assim, sabe, discutindo, e os dois começavam a falar junto, aquele negócio todo, uma briga danada. Mas o Eliseu, ele falou, né, ele estava batendo no seguinte, ele falou assim com o Leonardo Salles, se na sua igreja você abrir a Bíblia, a sua igreja esvazia. A sua igreja só é cheia porque você não prega a verdade. Falou com ele na live isso. Falou assim, se você abrir a Bíblia, a sua igreja esvazia. Você não abre a Bíblia para pregar. Você fala o que a galera quer ouvir. E só dá profecia que a galera quer ouvir. Aí você põe só os caras que não representam o evangelho, os caras do mundão, aí você quer tudo por dentro da sua igreja. Você é o pastor desses cantores de funk e tudo. Por que não tem mudança na vida deles? Por que esses caras tudo te seguem e eles não ficam incomodados em te seguir? Né? Eles te seguem no Instagram, curte o seu conteúdo. Olha para você ver, eu não acompanho lá na Salles, então não sei nem o que ele posta, eu não acompanho ele. Eu não gosto do estilo dele, eu não tenho nada contra ele, porque eu não sigo ele, não sei o que ele faz da vida. Né? Mas eu não gosto do estilo dele, justamente por causa disso. É profetado demais, é pix demais, manda aqui que o pix vem aqui, a profecia desce do céu, se o pix cair na conta, esse trem assim, eu não gosto desse trem, não vejo, né? Mas não faz sentido se você é um pregador do evangelho. A Bíblia fala o seguinte, cara, se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. E se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Você não pode ser amigo do mundo e de Deus, não existe isso. Aí, imagina, eu sou um pregador do evangelho, mas os artistas, funkeiro, esses caras todo torto, todo mundo me segue, curte meus posts, eu como pastor cristão, tem alguma coisa errada. Mas o que eu estava falando é que não faz sentido, se você é um pregador do evangelho de verdade, o mundo te admirar. Não existe, não tem como. Se o mundo te admira, você sendo um pastor cristão, você está errado. Tem alguma coisa, e o errado é você. Porque não faz sentido, o mundo tinha que te odiar. Eu admiro pela revelação que ele tem. Não, mas por exemplo, que nem uma vez, eu vi hoje um corte de um vídeo antigo do Cabrini, o dia que ele foi na casa do Silas Malafaia. Aí, o Silas Malafaia, porque aquele negócio de ideologia de gênero, ele bate naquele trem mesmo, de gay, aquele trem todo, aí o cara falando assim. Aí o Silas Malafaia, não, daqui uns dias que eles abrem uma igreja de gay, isso aqui, daqui a pouco vai querer abrir uma igreja de homem gay, uma igreja de adúlteros, uma igreja de homicidas. Aí o Cabrini, mas Jesus não é para todos? Por que eles não podem abrir? Aí ele falou, porque não faz sentido. Se o evangelho, ele liberta a pessoa, por que vai ter uma igreja de homicidas? Todo mundo tem que estar lá, tem que ser transformado. Eles eram ex-homicidas. A igreja de adúltero, não, eles são ex-adúlteros, porque o evangelho transforma. Então, se tiver de abrir uma igreja para todo mundo que é adúltero, não é igreja, porque não tem evangelho, o evangelho transforma. E faz todo sentido. Aí, o mundo quer enfiar na goela da gente essas coisas. Então, tipo assim, não faz sentido você é um camarada que bate, prega o evangelho, você não precisa bater em ninguém, é só prega o evangelho bate na gente mesmo, que você está tentando, não somos perfeitos, mas estamos tentando viver uma vida santa, né? Caminhando, o evangelho já bate na gente. Imagina quem está na vida promíscua,
vai ter que bater. Aí imagina você prega uma pregação e tá todo mundo lá, os caras do funk, que todo mundo, nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Fala, meu Deus, alguma coisa está errada. Então o que Paulo está falando é isso. Ele, em outras palavras, ele está falando disso. Se Paulo vivesse hoje, ele ia ter as contas do Instagram tudo derrubadas. Então, aí Paulo fala aqui no versículo 8, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Cara, essa galera, esse cara que a gente estava falando agora, ele caminhava com a outra mulher, uma pastora, você tem um minuto, ela senta com um artista e ela começa a profetizar para eles, é todos artistas. Você pode estar com um creu lá, já até morreu o homem, né? O cara lá, você pode estar com qualquer artista lá, o cara tem 5 mulheres e está traficando de droga, e ela dando a profetizar, porque Deus está falando isso, aqui, as mesmas profecias, só bênção, ó, Deus tem uma grande obra na sua vida. O cara é maconheiro, traficante, cantor de funk, tem boca de fumo, mas Deus tem uma grande obra na vida dele. Eu acredito que Deus tem, mas antes de vir isso, tinha que falar assim, ó, você tem que sair dessa vida. Isso aí não condiz para onde Deus quer te usar. Deus quer te usar, mas do jeito que você está, não dá. Mas não vem essa palavra, essa parte não tem. Só tem assim, ó, Deus tem uma grande obra na sua vida. Aí, sabe o que eles acham? Que o que estão fazendo hoje é a grande obra de Deus. Aí os caras falam, eu sei, Deus me fez eu ficar conhecido, porque eu tenho levado amor às pessoas. Ele acha que isso é o plano de Deus. É. Porque o profeta que estava lá fez ele achar isso, não confrontou. É. A gente não precisa, tipo, tem o confronto e a afronta. A afronta é coisa ruim. Você está afrontando a pessoa, você está desafiando a pessoa. Mas confrontar não. O evangelho confronta. O evangelho, se ele não confrontar quem está pregando, está errado. Ele bate na gente primeiro. Tudo que você vai pregar, vale para você primeiro. Então, quando você está falando, ele já está te dando a lambada para passar para os outros. Então, eu costumo falar isso, irmão, dependendo da palavra que for pregar, que eu sei que vai ser cepada demais, fala assim, irmão, não fica temeroso esse negócio ficar batendo demais, não, porque antes de bater você bateu em mim, quando eu estava preparando, quando eu estou falando agora, então está batendo aqui para depois chegar no você, entendeu? Então, assim, o que está valendo para você, vale para mim também, e não é porque eu estou anunciando que eu estou ileso disso, não. Eu estou anunciando, é mais responsa ainda, porque eu tenho que viver o que eu estou pregando, porque senão o negócio vai focar mais, né? Então, Paulo ele vem trabalhando nisso em todo o capítulo 2. Então, no capítulo 2, ele vai falar da falsa filosofia, aí ele vai falar do louvor aos anjos. Eu já ia pular aqui, mas ele vai falar disso também. Aí ele vai falar o seguinte, né? Porque nele, porque em Jesus, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis feitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade. Aí, deixa eu ver aqui aonde que ele já está falando de anjos, para a gente já partir para lá. Vou continuar aqui do capítulo 12. Aliás, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estava morto nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas. Ou seja, quando Cristo ele ressuscita e ele está vindo justificando aquela galera. Então, aí, cara, quando ele fala assim, ó, você estava morto no pecado e na incircuncisão, quando fala incircunciso, é porque eram pessoas gentias, porque todo mundo que era povo de Deus era circuncidado, né? Então, era tipo assim, quando você estava no mundão, Jesus morreu por você, ele te deu essa condição, né? Ele te justificou. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual
de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, e Jesus cravou essa dívida aonde? Na cruz. Ele pagou essa dívida na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Cara, só leu 18, para a gente finalizar essa parte, que eu vou falar sobre isso. Ninguém vos domine o seu bel prazer, por pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde, inchado na sua carnal compreensão. Ele está falando o seguinte, quando ele fala aqui, ninguém julgue você por comer, ou por beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova ou sábado. Porque tudo isso estava dentro da lei. Tudo isso estava na lei. A lei te proíbe, você não pode beber isso. Esse dia você não pode fazer isso. O dia dessa festa tem que ser assim. O sábado você não pode fazer isso. Tudo isso era acoplado à salvação. Se o cara deixasse de fazer uma coisa dessa, ele não era salvo. Ou seja, o evangelho estava vindo junto com coisas, junto. Aí Jesus não era suficiente salvador aqui. Por quê? Precisava de Jesus, mas precisava de vir todo aquele apetrecho de lei junto, de dogmas. Porque você tem que fazer isso. No sábado você não pode fazer isso. Se você não for circunciso, você não faz parte da aliança. Se você não reconhecer isso, se você não usar isso. Tipo assim, era tanta coisa, tanta lei que eles tinham que cumprir, que, imagina, é igual, a gente tem que entender que tudo é feito, cara, para mexer nossos olhos, né? Lembra que eu vou falar do Edir Macedo. Fala assim, me lembra depois, porque senão eu vou esquecer o que eu queria falar aqui. Eu até esqueci que eu ia falar do Edir Macedo, esqueci, tá vendo? Porque eu estou pensando em outra coisa agora. Por exemplo, eu vou fazer um curso essa semana, esse curso deve haver uns R$6.000 lá no Brasil. Um curso que eu preciso fazer. Mas eu estava vendo um lançamento de um curso hoje, num curso digital, num camarada chamado Thiago Finch. Esse cara é bruto, de venda, um dos maiores do Brasil. Cara, aí a abertura do curso, o Instagram do cara é só assim, ele com mulher linda, em hotel lindo, piscina, e em hotel na montanha, neve, carrão, iate, não tem uma foto simples. Você acha que o cara está a vida dele é um filme, de tanta coisa top, porque ele precisa despertar isso na pessoa. Aí ele fala assim, cara, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou falando com você, o dinheiro está caindo na minha conta lá. Enquanto eu estou viajando o mundo, eu tenho uma máquina de fazer dinheiro. E eu não tenho chefe. Eu não lembro a última vez que eu pus o relógio para despertar. Eu não lembro para quem que eu tive que dar a satisfação a última vez na minha vida. Quando eu tinha 20 anos, eu fiz meu primeiro milhão. E vai falando assim, aposentei meus pais, porque eu tirei eles do trabalho, eu que cuido deles. Eu acordo a hora que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu não olho o preço dos cardápios, de passagem, eu só mando comprar. E ele mostrando nessa vida. Por quê? Ele tem que despertar o desejo nas pessoas de ter essa vida. Na hora que ele ganhou a pessoa no desejo, a pessoa vai vender o carro para comprar o curso dele, velho. Porque ele primeiro, ele foi numa chave que é da ganância. Ele atingiu a ganância da pessoa, que é esqueci o nome, não é chave que fala, mas é como se fosse uma chave. Ele despertou um gatilho mental, isso que é a palavra que eles usam. Ele despertou o gatilho mental da ganância. Ou seja, eu posso viver essa vida que esse cara tem. Só mulher top, novinha, e ele também, bonitão, cara. O cara loirão assim, ele é igual o Thor da Marvel, cara. Aí, roupas, fotos sem camisa, o cara todo trincadão assim, no hotel, no alto do monte, assim, só tem uma casa, parece que até de mentira, o cara lá na ponta da casa, na piscina, empinando uma taça de vinho na bunda da mulher. Aí o cara fala assim, meu Deus, é isso que eu quero. O cara fica, aí todo mundo está vendo, os homens na sala, então, meu Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando dessa vida. O cara faz tudo
impossível para ter aquela vida, porque despertou aquele gatilho mental na pessoa. E, cara, é isso que o inimigo ele faz com a gente. Primeiro ele tem que pescar a gente em alguma coisa. Ele tem que despertar isso na gente em alguma coisa. Eu não lembro o que eu ia falar do Edir Macedo, mas eu queria trazer dentro disso, e eu não lembro o que era. Mas o que o diabo faz é despertar na gente isso. Aí, eu estava falando da lei, por exemplo. Cara, se tudo que está agarrado ao Evangelho, ele precisa ser algo assim que, como se diz, eu não posso oferecer nada junto com o Evangelho, porque a pessoa não pode vir pelo Evangelho querendo ter aquilo. Tipo assim, eu não posso falar assim, cara, vem para Jesus que você vai ser rico. Vem para Jesus que a sua família vai ser próspera. Vem para Jesus que vai te dar um carro, uma casa, e você vai ser próspero, você vai ter sua companhia, você vai ser a maior empresa de New England. Eu não posso prometer isso junto do Evangelho. Se a pessoa, ela tem o Evangelho, ou se Deus de fato falou isso da pessoa, libera isso para ele. Mas isso não pode ser uma proposta que venha junto do Evangelho. Eu posso chegar, Bruninho, Deus me mostrou, cara, que você vai ter uma das maiores empresas de New England. Não tem nada demais nisso. Deus quer usar ele. Para Deus fazer isso, primeiro, vai ter que entender que o Bruninho não está agarrado nisso e que essa riqueza não vai ter o coração do Bruninho. Então Deus vai colocar algo sobre ele, porque sabe que ele vai saber o que fazer com isso. A riqueza não vai levar o Bruninho para o inferno, porque senão não faz sentido. O cara está salvo, Deus fala assim, vou te dar riqueza para você ir para o inferno. Não faz sentido. Se o cara está salvo e Deus dá riqueza, é porque Deus entendeu. Esse cara trabalha com essa riqueza e não vai perder a salvação por isso. Né? Mas só que isso não pode ser acoplado ao Evangelho na hora da oferta do Evangelho. A oferta do Evangelho tem que ser o seguinte, ó, você, cara, tem uma salvação para a sua vida. Ao invés de você morrer e ir para o inferno, perdição eterna, eu conheço Deus que Ele já morreu por você, Ele se entregou por você, Ele fez tudo por você, tudo que Ele passou, quem tinha que passar era você. Ele passou isso por você. Por quê? Porque Ele quer restituir você, só isso. Ele quer voltar você à origem, lá onde você não devia ter saído. Ele quer ter comunhão com você, só isso. Isso é a oferta do Evangelho. Agora, vem, que Ele está te esperando com um Porsche lá atrás. Vem, que Ele está com... Cara, o Pablo Marçal, no vídeo que ele... O cara cantando no teclado. Ora vem, Senhor Jesus. Cantando, ora vem, Senhor Jesus. E o Pablo Marçal descendo de helicóptero. Em cima do ginásio, assim. E o cara cantando, ora vem, Senhor Jesus. Mas quem estava vindo era o Marçal de helicóptero. Ele não desceu lá dentro do ginásio de helicóptero, porque não tinha jeito. Ele mesmo falou. Ele desceu do lado de fora... A Lamborghini dele do lado de fora, ele saiu do helicóptero, entrou dentro da Lamborghini e foi até dentro, no púlpito, assim, com a Lamborghini, assim, ó. Saiu do púlpito, da Lamborghini para subir no púlpito, assim, e começar a falar para a galera. Aquilo ali, na hora que ele faz isso, ele despertou a ganância de todo mundo que está ali já. A galera falou assim, cara, eu preciso ter o que esse cara tem. Acabou. Ele ganhou a atenção de todo mundo, fala 3, 4 horas e todo mundo escuta, ninguém vai embora. E ele ainda mete bronca na galera e ninguém vai embora. Virou o quê? Acho que eu conheço esse colega seu, hein? Mas fala assim, né? Versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Então, você vê que quando Jesus vem, ele quebra tudo isso que estava junto da oferta do Evangelho. Tudo que vinha junto carregando, ele foi tirando. Não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Ah, lembrei o que eu ia falar do homem. Lembrei. Ele falou assim, ó, se você não der dízimo, não foi ele não, é R.R. Soares que falou. Não é o Marçal, não. Não é o Macedo, não. Ele falou, se você não der dízimo, você vai para o inferno. Ele falou. Aí ele, a base bíblica para isso. A Bíblia fala que ficarão de fora os ladrões, os roubadores. Aí ele, quem não dá o dízimo é o quê? Ladrão.
e a Bíblia fala que ficarão de fora os ladrões. Ou seja, se você não é dizimista, você é ladrão, e o ladrão não vai entrar no reino do céu. Aí é você falar para ele assim, então quer dizer que a minha salvação está condicionada no dízimo. Se eu sou dizimista, eu estou no céu então. É isso? Se eu posso render aos pés do Senhor, entregar minha vida para Ele, mas se eu não for dizimista, Ele não me quer. E nós estamos falando do dono do ouro e da prata. Se eu não der a minha merrequinha para Ele, não vale, eu não tenho lugar no céu. Aqui, sim, é um absurdo, entendeu? Então, a minha salvação está condicionada no meu dízimo, ou seja, se não é dizimista, você não vai para o céu. Naquele mês, eu estou apertado, não pude dar o dízimo. Esse mês, se Jesus voltar, você está lascado. Você está no mármore do inferno. Pede a Deus para não voltar, ou para você não morrer, fica dentro de casa. Vai se só for acidente, vai morrer, vai para o inferno. Não deu o dízimo esse mês? Não faz sentido, velho. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ser levado por isso. Né? E Paulo está trabalhando isso. Aí, no capítulo 3, Paulo vai falar da supremacia de Cristo, né? que é exigida na vida cristã. É assim, é Deus ser o ser supremo na nossa vida, a relação com Cristo, relação com a igreja local, relação com a família, relação ao trabalho, relação à sociedade que é não cristã. Tudo isso Paulo está falando aqui dentro do capítulo 3. Olha o que ele fala. Portanto, versículo 1 do 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifesteis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andaste quando viveis nelas. Agora, pois, despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, Paulo está falando o seguinte, cara, uma vez que você ressuscitou com Cristo, você é nova criatura, não faz sentido você viver a vida velha. É tipo isso, né? É aquele negócio, né? A gente não vai fazer um remendo novo numa roupa velha. Você não vai colocar vinho novo em odre velho. Por quê? O odre não vai aguentar, vai rachar, vai estourar. O odre, ele era feito de couro de cabra, e quando você colocava o vinho dentro dele, o vinho ficava expansão, e se o couro estava muito velho, o vinho novo, ele expandia demais, era perigoso romper o couro, porque era velho, e você perdia o vinho. Então ninguém falava assim, não vou pôr vinho novo em odre velho, porque o vinho vai expandir muito, porque ele é novo, precisa fermentar, vai estourar o odre é velho, não aguenta, já não tem a rigidez mais. Ou, você tem uma roupa velha, você vai pegar um remendo novo para remendar a velha? Não, você tem que jogar a roupa fora e comprar uma nova, né? Ou, se vale a pena remendar, que seja uma roupa nova, pelo menos. Se sofreu um acidente, né? Deu um rasgadinho aqui, talvez compensa. Aqui na América não compensa, mas naquele contexto, né? Então, aí ele está falando assim, cara, portanto, no versículo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tem gente que quer aceitar Cristo, entregar a vida para Jesus, mas continuar a prostituição. Olha, eu quero render a vida ao Senhor, mas eu quero fumar minha maconha. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, mas eu quero continuar roubando. Quero continuar prostituindo. Não faz sentido. Cara, você já entregou para Jesus? Viva as coisas que são de cima agora. Esquece as coisas que são daqui. Você tem que mudar a vida. Entendeu? Então é isso que Paulo está falando. Cara, você tem que mudar de vida. O Evangelho, ele traz a mudança, né? Não faz sentido eu me render ao Senhor e viver a vida do mundo de novo, né?
Então, Paulo tá batendo nisso. Estou falando até alto aqui, parece que estou pregando na igreja, está vendo? Misericórdia, né? Isso é fomiagem para pregar, né? Ai! Então, aí ele vai falar aqui, cara, versículo 12. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso aqui é difícil, né? É perdoar como Cristo perdoou, amar como Cristo amou. E se a gente viver o Pai Nosso, a gente tem que perdoar. Fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas Deus perdoar como nós perdoamos. Ou seja, se Deus não nos perdoa, porque Ele está fazendo igual nós, errado Ele não está na palavra, né? Perdoa como eu perdoo, Senhor. Ele fala, só que você perdoa só 2%, então eu vou te perdoar só 2% também. Porque é perdoar como você perdoa, né? Você, é como se Deus falasse assim, eu estou olhando para você, você é o meu exemplo aí, o tanto que você perdoar, eu te perdoo. Rapazinha. O negócio tá feio, hoje vai ter perdão para você não perdoa ninguém. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hino, cântico espiritual, cantando ao Senhor com grandeza, com graça em vosso coração. Vou ler o 18 aqui, fala assim, vós mulheres, estejais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Cara, aqui Paulo agora, ele está tipo caminhando para uma saudação final, porém agora ele trata a família. Ele está tratando a família, você vê que ele está tratando marido e mulher, o homem, a mulher, filhos, relação de pai com filhos, relação de filho com pai, tá? Ele vem tratando agora a sociedade. Aí depois disso, dentro disso, ele trata trabalho. Vós, servos, obedecei em tudo seu Senhor, segundo a carne, não segundo na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, aí depois ele vem na sociedade não cristã agora. Ele tratou família, marido, mulher, filhos, trabalho, agora ele vai tratar a sociedade não cristã. Fala assim, e tudo que te fizer, aliás, tudo quando fazerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não como ao homem, sabendo que recebeis do Senhor o galardão na herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, ou seja, não existe acepção de pessoas. Se você tiver de agradar, você tem que agradar todo mundo. Se tiver de honrar, tem que honrar todo mundo. Se você tem que aqui, obedecer em tudo vosso Senhor, não está falando assim, obedecer em tudo o seu Senhor, se ele for cristão, não está falando isso. Está falando obedecer tudo o seu Senhor, né? Então, é uma ligação aqui, família, marido, mulher, filhos, trabalho, sociedade não cristã. Paulo tratou de tudo isso. Aí no capítulo 4, Paulo agora ele vai fazer uma saudação, né? Capítulo 4, versículo 1, na verdade, ele está terminando o versículo 3, o capítulo 3, falando assim, vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, faça para o seu patrão, porque você tem um Senhor no céu, você tem aqui também. Então, você faz como se estivesse fazendo para ele, para não dar problema, né? Então, aí aqui agora Paulo, ele vai fazer uma saudação aos companheiros dele, né? Aliás, do versículo 2 até o 6, ele ainda está tratando a sociedade não cristã. Vou só ler isso aqui. Ele fala assim, perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria,
para com os que estão fora, remindo o tempo. Ou seja, com os que estão fora, o quê? Aquele que está fora, né, da presença de Deus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E quando fala de sal, quando está falando de sal, está falando de cristão, de fazer diferença. Você lembra que nós somos o sal do mundo, né? Não fala isso a palavra de Deus? Então aqui está falando disso. Eu lembro que uma vez teve um congresso na nossa igreja, no Brasil, fala assim, o mundo anda meio sem sal. Esse era o tema do congresso, né? Aí, rapaz, só que foi um tiro no pé assim, né? Os pregadores regaçou, menino. Eram os pregadores que veio de fora, tudo desceu a lambada, porque o tema era assim, o mundo anda meio sem sal. E assim, como assim o mundo está sem sal? Né, vocês que são sal, né? Aí os pregadores falaram assim, ó, eu só vim pregar a palavra, mas o tema foi vocês que mandaram, entendeu? Aí, falei, menino, vocês escolheram a dedo o negócio, o lombo está doído aqui já. Aí no capítulo 4, do versículo 7 para frente, ele só vai fazer saudação aqui, né? Ele sauda os companheiros dele, ele vai fazer uma saudação final, ele fala de Epáfras de novo, vai falar de Tíquico, né, um irmão amado e fiel aí, conservo, Aristarco, aí ele vai falar aqui, ó, do capítulo 10, né, ele fala a saudação final, ele fala assim, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, Marcos, sobrio de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebe-o. E a gente sabendo que Marcos foi aquele cara que teve um problema com Paulo no início da caminhada, Paulo não deixou ele ir na viagem missionária, só que a gente vê que lá na frente, com Marcos com mais maturidade, ele era parceiro e companheiro de Paulo, né? Fala assim, e Jesus, chamado justo, versículo 11, os quais são de circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Aí ele vai continuar aqui, faz uma exortação final aqui do versículo 16, ele fala assim, ó, e quanto a essa epístola, enquanto essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida nas igrejas de Laodiceia, e a que veio de Laodiceia, lede também. Ou seja, era uma carta que rodava aquela região ali, né? Você passa para Laodiceia, mas a carta que veio de Laodiceia, vocês lê também, né? Aí ele fala assim, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpra. Saudação de minha própria mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Ou seja, ele escreveu de próprio punho essa carta, né, Paulo. Então, Paulo encerra assim essa carta à igreja que estava em Colossos, né, e mais uma vez combatendo os falsos cristãos, o gnosticismo e todas essas coisas, os falsos profetas que estavam naquela região. Alguma pergunta? Vamos orar então? Aí vocês, depois da oração, me dá 5 minutinhos, só para eu falar um negócio com vocês. Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais esse privilégio de estar na tua casa, aprender sobre a tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos permita ser usado pelo Senhor, as oportunidades que tivermos, Pai, que a gente venha saber usar, venha honrar o teu nome, honrar o Evangelho, Pai, honrar a tua palavra. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor despeça-nos para nossos lares em paz e segurança, assim como o Senhor nos trouxe. E que em tudo o teu nome seja engrandecido. Muito obrigado por tudo, Pai, é o que nós pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações de comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E vocês dizem amém. Amém.